Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos falar dessa reação do Goiás no Campeonato Brasileiro. 4 jogos, 4 vitórias, nenhum gol sofrido no segundo turno do Brasileirão. Como é que um time muda da água para o vinho, né? Dessa forma no Campeonato Brasileiro. Eu atribuo essa reação do Goiás a uma escalação acertada do técnico Ney Franco, a estratégia montada de estruturação do meio-campo com 3 jogadores que têm características mais de marcação do que de armação, ou seja, 3 volantes. E 3 jogadores que também sabem sair jogando. O Iago Felipe, melhor dizendo, o Gilberto Júnior e o Léo Senna. O que há de comum nessas 4 vitórias é que na formação titular do Goiás estão esses 3 jogadores. Também o ajuste da dupla de zaga com o Rafael Vaz, que voltou a jogar bem. Aliás, ele nunca foi tão mal assim na equipe do Goiás. Existe uma falha ou outra, mas o torcedor que analisa o futebol não pode alegar que ele vinha numa temporada muito ruim. Ele não esteve bem quando toda a equipe também não esteve bem. Então, Rafael faz uma boa temporada na equipe do Goiás. E o outro zagueiro que está dando certo é o Fábio Sanches, que não era rastreado no satélite no início da temporada porque vinha de uma contusão muito séria no ano passado, onde ele praticamente não jogou. Ficou à disposição e quando teve a oportunidade, agarrou essa chance e está correspondendo. Uma dupla de zaga improvável, porque o Rafael Vaz, com certeza ele deveria estar nessa dupla de zaga. Mas o outro zagueiro era o David Duarte, que está com uma contusão séria, assim como o Fábio Sanches teve no ano passado. Foi submetido a uma cirurgia no joelho e só volta a jogar na próxima temporada. E essa reação do Goiás, o que significa? Até que ponto o torcedor do Goiás pode pensar em algo maior no campeonato, que seria, por exemplo, uma vaga na Libertadores, o G6, já que nessa posição o time tem uma posição tranquila para conquistar a vaga sul-americana. E até que ponto o time ainda corre risco de rebaixamento? O Goiás abriu 11 pontos do Z4. Estamos a 15 rodadas do final. O time tem 33 pontos. Precisa chegar aos 45 para permanecer na primeira divisão. Ou seja, faltam 12 pontos. Então, com mais 4 vitórias em 15 jogos, o Goiás vai se manter na primeira divisão. O Goiás tem nesse momento um aproveitamento de 48% no campeonato. 48% dos pontos disputados. Teria que cair o seu aproveitamento de 48% para 27% para conquistar só 12 pontos nesse restante do campeonato, dos 45 que o Goiás ainda pode conquistar na competição. Então já dá para afirmar, o Goiás não vai cair. E times com essa pontuação, a essa altura do campeonato, em todas as edições de pontos corridos, nenhum caiu. Então o Goiás está com uma média de pontuação, com um aproveitamento interessante, e só se acontecer um desastre muito grande para o time voltar a ter risco de rebaixamento. 11 pontos de diferença do Z4 a 15 rodadas do fim é muita coisa. E será que dá para imaginar que o Goiás possa brigar por uma vaga na Libertadores? Porque Sul-Americana, né, gente? Convenhamos. Entre você não ser rebaixado e conquistar uma vaga na Sul-Americana, o espaço é muito pequeno. É mais difícil ficar na zona do nem rebaixamento, nem Sul-Americana, do que estar em uma dessas situações. Mas para chegar à vaga na Libertadores, precisa de um aproveitamento um pouco maior. Vamos supor, hoje o Internacional está no limite desse G6.
com 55% de aproveitamento. O que dá a entender, para a gente fazer a projeção, que o Goiás vai ter que ter um aproveitamento de 55% ao final do campeonato para estar nessa situação. Isso seria o quê? Em torno dos 63 pontos. Para ser mais exato, 62,7. Então vamos arredondar para cima porque fica uma pontuação mais segura. 63 pontos. O Goiás tem 33. Precisaria então de mais 30. Tem mais 45 em disputa. Para você conquistar 30 pontos, pode ser com 10 vitórias. Então, de 15 jogos, o Goiás teria que ganhar 10 ou terá que ganhar 10 para ficar na faixa de classificação para a Libertadores. Isso significa que o Goiás precisa de um aproveitamento até o final da competição em torno de 64%. É aproximadamente o aproveitamento do Palmeiras, vice-líder do campeonato. Então o Goiás tem que ter aproveitamento de G4, tem que ter aproveitamento de time disputando o título para ter um sprint final nesse Campeonato Brasileiro para chegar ao final da competição com uma vaga entre os 6 primeiros. E pode ser até G7, né? Porque, por exemplo, o Flamengo, que tem tudo para ser o campeão brasileiro, pode ganhar também a Libertadores. Então ele já teria vaga por ser o campeão da Libertadores. O Grêmio, que também está lá na frente, pode ter a mesma situação, pode estar no G6 e ganhar a Libertadores e não precisar da vaga dentro do Campeonato Brasileiro. Então esse G6 pode se transformar em G7. Se o Atlético Paranaense estiver também entre os primeiros, ele que já foi campeão da Copa do Brasil, já tem vaga garantida para a Libertadores, aí esse G6 e G7 pode ser até um G8. Então, o que eu imagino? A vaga é muito difícil, ela é improvável, mas o Goiás tem que lutar para estar na melhor colocação possível. Vai que dá, né? Tivemos um campeonato, se eu não me engano, foi no ano retrasado, em que o Vasco estava disputando para não cair, deu uma melhoradinha no final e ainda ganhou uma vaga para a pré-Libertadores, depois foi para a fase de grupos, não foi bem, mas conseguiu se classificar. Na época ele foi 8º colocado do Campeonato Brasileiro e conseguiu uma vaga para a pré-Libertadores. O certo é que a reação do Goiás ela é consistente. O time tem uma característica interessante que é a forte marcação e os setores um pouco mais compactados. O que dá para melhorar? Na minha opinião, o ataque. Eu acho o Rafael Moura o jogador de pouca mobilidade e que pouco contribui para o time. O interessante é que ele está participando de uma equipe que está sendo vencedora, mas eu acredito que dá para melhorar nesse setor, até porque nos últimos 4 jogos que ele participou, ele concluiu apenas uma vez a gol. Tá certo, pessoal? É isso aí. E você tem alguma opinião? Escreva aí nos comentários. Tem alguma sugestão, alguma pergunta? Mande aí pra gente que vai ser um prazer gravar para vocês mais um vídeo com opinião aqui no nosso canal. Valeu, galera!